palestra com o nosso amigo Jorge Gomes, que já é conhecido de todos nós e de todos vós também, e, portanto, hoje vamos apresentar, vai ele apresentar, mais uma palestra de um tema sobre as vistas da doutrina espírita. Ele depois irá dizer qual é o tema. Não vou dizer já. Desculpem que eu estou um bocadinho abacada da garganta e não só, mas vai tudo correr bem. O espírito é uma coisa que parece assim um bocado um fogo-fato, não é? No senso comum. Se nós formos aí pela rua perguntar às pessoas o que é a alma também, as pessoas ouvem falar nisso desde crianças, pela educação religiosa, mas também não têm uma ideia muito clara do que seja a alma. Às vezes parece assim uma nuvem, se a gente bufar aquilo, desfaz-se e desaparece. E nós encontramos também esse conceito exatamente igual quando nos trabalhos mediúnicos de auxílio àqueles que partem e se encontram ainda em confusão, quando falamos sobre estes assuntos, não é? E eles mantêm a mesma ideia que a alma é um conceito, o espírito é um conceito assim muito diluído, assim um conceito muito no ar, muito vago, não é? Na ótica espírita as palavras são diferentes, não é? O que é que acham? Nós temos espírito ou não temos espírito? Somos. Nós somos, ora bem. Nós somos espírito e temos veículos de manifestação, que é um é o corpo espiritual, perispírito, não é? E o outro é o corpo material, o corpo denso, que nós apalpamos, que tem uma dimensão mais pesada, digamos assim, mais concreta. Mas nós sabemos também que o corpo espiritual, na dimensão espiritual, acaba por ser tão específico e tão palpável como o corpo físico, o corpo material é para nós aqui, embora não nos recordemos dessa experiência. Então o espírito não é de facto aquela assim uma coisa vaga, tipo um fumo, não é? Que se expande, é uma personalidade extremamente complexa, somos nós próprios, com um psiquismo também igualmente complexo, com vários patamares de consciência, não é? E manifesta-se através, às vezes sem saber como, manifesta-se através destas dimensões, não é? Energia é mais difícil de definir, se calhar, do que espírito. E energia, no fundo, nós sabemos que uma pessoa enérgica é uma pessoa que se mexe mais, não é? Então, às vezes, quando temos lá entre os nossos filhos um que é mais elétrico, não é? É mais enérgico, nós às vezes pensamos que ele usa pilhas daquelas que não vou dizer o nome, não é? A publicidade. Mas eles também dormem, também se acalmam. Então a energia é um bocado isso, é produzir trabalho, não é? A capacidade de produzir trabalho. Bom, a energia acaba por ser um conceito um bocado recente na história da humanidade. Acho que só pelo século XIX é que começou a configurar-se. É por isso que nós encontramos também na codificação espírita, portanto o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, em Paris, França, por Allan Kardec, tanta linguagem sobre fluidos. Na altura o fluido magnético, a energia magnética era entendida como fluido magnético, a energia elétrica já se conhecia, era conhecido também como fluido elétrico. O fluido é algo que flui, não é? Eu vou pôr aqui assim a palavra. Fluido é algo que flui, a água é um fluido, os óleos são um fluido, não é? Mas de qualquer forma, embora fluido seja um conceito muito diferente de energia, a verdade é que as energias espirituais ou os fluidos espirituais, às vezes, falamos deles sem usar se calhar as melhores palavras, porque também não as conhecemos. Mas de uma maneira ou de outra, energia é um bocado isso, nós lidamos com a energia. Quando a Conceição fez há bocado a prece, no fundo, nós coletivamente estávamos de alguma forma a modificar as nossas energias, digamos assim, não é? No melhor sentido. Bem, a matéria é mais fácil de definir. Quando eu andava na escola, dizia-se que era tudo o que pesa e ocupa espaço. Agora não sei como é que a definem. De qualquer forma, a matéria também já não é aquela coisa densa e compacta que nós vemos com as nossas percepções, com a nossa vista. No fundo, tudo isto, se nós ampliássemos sucessivamente, ia ser um turbilhão de luzes, todo esburacado. Sabem aquelas estruturas de arame, como os antigos colchões de molas? Já não se usam, não é? Sem a cobertura. Está cheio de buracos de ar lá pelo meio, não é? Cheio de ventilação. Esta mesa, o chão, o ar que respiramos também são
turbilhões assim, tudo esburacado, tudo cheio de luz, com moléculas que se atraem, constituídas por átomos com afinidades, não é? Tal. E tudo isso acaba por ser energia condensada, dizem os físicos, não é? Portanto, a matéria não é aquela coisa sólida e rígida que a gente achava que era. Então temos, no fundo, o espírito, um psiquismo, não é? Em experiências diversas, um ser que preexiste à formação do corpo físico e continua a viver depois do corpo físico morrer, porque afinal a morte existe. A morte existe. Ou não existe? Não. Não existe a morte. Então existe ou não existe? Não existe a morte. É o estilo de vida de um corpo, mas a vida continua. O corpo é. Mas a morte existe. O corpo morre. O corpo físico morre. Então a morte existe. Eu não quero baralhar ninguém. Eu cá não tenho espírito, isso eu sei. Não é? Ninguém tem. Por enquanto ele está aqui. Eu não tenho. Está preso. O corpo, por enquanto. Pois, está mais ou menos atado, não é? Mas depois desata. É o costume. E então, já fizemos isso muitas vezes. E então, a morte existe para o corpo físico, não é? Pronto. E nós, nestas múltiplas experiências, nestas recapitulações, nós vamos ganhando conhecimentos, vamos começando a conhecer-nos melhor e a perceber que existe na natureza uma lei de causa e efeito, não é? E nessa medida, nós temos uma epopeia evolutiva que vai desde as noites mais escuras da ignorância e da inconsciência a uma aquisição sucessiva de luzes interiores, digamos assim, certo? Então, é mais ou menos sobre isso que vamos falar, sobre as relações do espírito com a matéria através de múltiplos tipos de energia. Então, no fundo, o que é que nós temos? Nós somos indivíduos, cada um de nós é diferente. Nós vemos o mundo pelas janelas de nós próprios, não é? De alguma forma, nós criamos a nossa própria realidade, não é? Então, temos esferas importantíssimas na nossa atividade do dia-a-dia. Temos a família, que é a obra, é a obra. Temos os outros, no trabalho, na rua, etc., em todo lugar. Temos a profissão, o trabalho, não é? Também é a obra. E temos os bens que se relacionam com de que somos titulares, digamos assim. Pelo menos pensamos que assim é. Em todas estas relações, nós vemos-nos a caminhar num percurso em que temos um enquadramento familiar e a nossa relação pessoal, a nossa existência, digamos assim, momentânea, está interligada ao contexto, à moldura familiar, não é? Depois temos fugas. Às vezes nós ouvimos pessoas a dizer: caramba, pá, eu não devia ter casado com fulana de tal. Então eu dou muito melhor com esta malta aqui do que não sei o que é que me deu para fazer aquele casamento, não sei o que mais. Mas são ilusões. Uma coisa é estarem-me aqui a aturar durante meia horita e eu vou de Froscos para o Porto, não é? E acabou, não me aturam mais. Outra coisa é terem que viver comigo pelo menos 12 a 24 horas por dia e iam ficar fartos de me ver. Por exemplo, a minha mulher não vem assistir às palestras. Para quê? Ouve-me todo o dia. Para que é que não e os meus filhos idem. Para que é que eles vêm ouvir? Não vale a pena. Não sei isso. Pronto. A gente tem que brincar um bocado porque o humor é levezinho, não é? Faz-nos mais leves. Pronto. Mas a família é um núcleo muito importante. É fácil nós dizermos que nos damos melhor com a malta da associação, ou com a malta da filatelia, ou com a malta da ornitologia, ou com a malta das borboletas, ou o que seja, porque nós estamos pouquinho tempo com eles. E estamos a falar de coisas que nos são comuns, que a gente gosta de falar um bocado sobre aquilo, mas não vai conseguir esticar aquilo indefinidamente no tempo. Dada a altura já não há assunto, não é? E até se podem chatear. Bem, com a família é diferente. Os núcleos das personalidades estão mais próximos mais tempo. E as arestas da personalidade, aquelas coisas que a gente ainda não limou, não burilou, começam a chispar. É natural, não é? Chispar também não é mau, desde que não cause incêndios, não é? Porque isso identifica em nós problemas que, se assim não fosse, nós não sabíamos que os tínhamos. Não é? O grande problema do erro
nós temos uma sociedade que nos culpabiliza muito. E pior do que os outros culpabilizarem-nos é nós criarmos culpas sobre nós próprios sem necessidade. Como dizia outro, não havia necessidade. Aqui no plano espiritual, quando falamos em termos de ajuda com as entidades espirituais, também se nota essa culpabilização. O erro faz parte do aprendizado. Dificilmente alguém chega a atingir algum tipo de sabedoria ou de conhecimento técnico, até numa profissão, sem antes ter experimentado e errado algumas vezes. Não é? O problema, o drama, está quando nós erramos e não sabemos que erramos. Porque continuamos a repetir o erro a julgar que estamos certos. Não é? Mas se nós identificamos o erro, temos a instrução que nos permite retificá-lo, nós não precisamos de o repetir mais. Fizemos isso na escola. Não é? Primeira cópia, eu já não me lembro muito bem, já foi no século passado, bem distinto, bem distante. Foi quase na metade do século passado, década de 60, imaginem. As primeiras cópias que eu fiz, eu devo ter dado uma data de erros. Porque o português é difícil, não é como o inglês, não é? Copiava, dava erros, mas o professor assinalou, olha, isto está mal, aquilo está mal, está mal. E eu vou conferir com o texto que copiei e afinal não era assim. Não era com S, era com C de cedilha e vice-versa. E aquele leva acento agudo, não é acento grave, não é? Essas coisas a gente identifica o erro, corrige. Quando vai para os ditados ainda foi pior. Em vez de uma dúzia foram 20 e tais, não é? Mas se nós identificamos o erro, não precisamos de repetir. O drama é quando nós erramos sucessivamente, não é? Portanto, o que é que nos ajuda nesse processo? É a capacidade de autocrítica, não de culpabilização, não é? Então, nestas relações todas, nós nem nos damos conta da riqueza das experiências que atravessamos no dia-a-dia. São importantíssimas para o nosso amadurecimento. Mais tarde perceberemos isso melhor. Nós complicamos muitos assuntos quando confundimos nós próprios, o eu, com o nosso ego. Com a nossa, digamos que o ego é a periferia do eu, não é? O egoísmo tem a ver com isso. Quando nós achamos que temos privilégios sobre os outros, não há um princípio realmente de igualdade, não é? O egoísmo teve uma função importante nos estágios primitivos do nosso desenvolvimento, não é? Se nós não olhássemos por nós, não sobrevivíamos. Se nós não olhássemos pela nossa família, pelos nossos filhos, por quem nos está mais próximo, eles também não sobreviviam. E o egoísmo foi uma medida de sobrevivência reconduzida constantemente no nosso comportamento, cristalizou, não é? À medida que o tempo passa, nós vamos percebendo, não é, que dificilmente conseguimos ser realmente felizes se os outros não estiverem com os mesmos recursos que nós temos, não é? Não estiverem minimamente bem. E se isso for por causa da nossa ganância, não é? Do nosso egoísmo, pior ainda. Ninguém consegue andar para a frente com isso. Então vamos percebendo que não existimos, não somos o centro do mundo. E que afinal os outros acabam por se relacionar connosco de alguma forma. E que é importante que eles também estejam bem, não é? E vamos percebendo que o egoísmo foi importante, mas está a deixar de ser importante porque estamos a aprender coisas novas, coisas muito mais importantes. Estamos a espiritualizar-nos, digamos assim, pouco a pouco. Então, é o que os espíritos sábios nos ensinam. Nós, no fundo, ao estar aqui na Terra, estamos numa escola ou numa oficina. Parece um bocado como a Lua, que tem uma face iluminada e uma face escura, não é? Por um lado é uma escola porque nós aqui podemos aprender muitas coisas. Estamos constantemente a aprender, em múltiplos aspectos. E é uma oficina porque às vezes o aprendizado levanta pó. É uma escola prática, digamos assim. E acabamos por perceber que quando a morte vem e o corpo físico se vai, não é? Acabou o prazo de validade, somos devolvidos ao remetente, ao plano espiritual, nós percebemos que aquilo que estava no nosso nome, afinal não era nosso. Nós éramos apenas não proprietários, mas usufrutuários.
não é? O carro passou para os herdeiros ou para o Estado, tanto faz, mas já não é nosso. O que temos de comum é isso. A casa, se a temos também, ou foi para quem nos alugou a casa, ou foi para os herdeiros, digamos assim, herdeu também, nós já não temos nada a ver com isso. E por aí fora. Portanto, nós embarcamos na escola, não é? Reencarnamos, nascemos de novo, temos um contexto, que será um contexto útil às necessidades de aprendizado que nós temos, usufruímos disso, temos que ser bons gestores em questões de consciência, não é? Própria, e depois sabemos que isso não vai ser sempre nosso, mas às vezes há malta que parte para o plano espiritual e acha que ainda é proprietário. Acham que é possível ou não? É possível ser, mas é possível querer ser. É impossível ser, mas comportar-se como se fosse. Não é isso? Pois é verdade, isso acontece. E acontece às vezes em relação à casa, em relação à família, à profissão também. Conheço um caso e vamos ver. Então é assim, antes de contar esta história verídica, transcrita do gravador, queria dizer que não é sempre assim. Neste caso foi assim, mas é este caso, não é? Ninguém precisa de generalizar porque isto não funciona assim. Pronto. Então é assim, nós colaboramos, um dos trabalhos em que nos nossos tempos livres gostamos de colaborar, ou temos colaborado, é uma reunião mediúnica privada numa associação espírita nos arredores do Porto. E então, é uma reunião em que estão meia dúzia de pessoas, uns são médiuns, outros esclarecem entidades que se manifestem através do transe mediúnico, em necessidade. O objetivo da reunião é apenas ajudar quem os amigos espirituais trouxerem a manifestar-se, pô-los em contacto com quem os pode ajudar e aí vão eles. E nunca sabemos quem é que eles nos vão trazer. Pronto, fazemos a preparação, a gente vai num clima assim de muita paz, ninguém consegue discutir connosco nesse dia, que a gente não dá troco, as discussões morrem na origem, não é? Desarticula-se todos os processos de vibratórios inferiores e a gente chega lá, já os amigos espirituais têm um ambiente muito bem controlado, muito bem preparado, com aquela paz, aquele ambiente afetuoso que se sente logo à partida. Fazemos na hora certa, faz-se a prece de abertura e tal, e o transe começa. E então, neste caso, aparece, o médium altera a expressão corporal, como é normal, e começa a falar, atuado por um espírito desencarnado, com uma voz assim desolada, entrecortada, não é? E diz-se, quem o está a atender, diz: bem-vindo, estás entre amigos, e fica-se a ver qual é o problema. Se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se tem alguma sensação de dor, se não tem, o que é que vai aparecer? E então o espírito, através do médium, começa a dizer, muito emocionado, uma voz alterada: eu sei, eles prometeram, os amigos espirituais, prometeram-me que ia falar com amigos, mas estou desolado, estou triste. Mas porquê? Triste? Podia ser por tantas razões, não é? Porque eu amei tanto e fui traído. Com uma voz muito queixosa, de mágoa, de dor, não é? Sinto-me um farrapo, um desgraçado, e queria desaparecer e não consigo. Traído e tal, a gente começa logo a perceber que ali já está a ver para que lado a conversa vai. Pronto. Olha, mas sentes o que não és, farrapo não é, valha-me Deus. És um filho de Deus, tens de melhorar a tua autoestima, é um herdeiro da sabedoria e do amor, não é? Tens de melhorar a tua autoestima. O amor é um sentimento que nunca se perde. Ele não amou, ele queria ser proprietário da mulher, não é? E não precisa dos outros para existir, ou seja, nós podemos amar os outros, quer os outros nos amem ou não amem, não é? E ele insiste: mas eu amei-a tanto, dei tudo. Lembrei-me logo daquela canção, levou o carro, levou a casa e não sei o que mais, dei tudo. E diz ele: eu acho que
me deixei fanatizar até por isso, diz ele, de coração partido, não é? E então, sabes, é normal entendermos de início o amor de uma maneira egoísta, mas passado algum tempo começamos a entender o amor de que Jesus nos fala. E quando ensaiamos todas essas lições, começamos a libertar-nos desses fardos, não é? O amor proprietário é um amor pesado, é um fardo terrível, não é? Mas vale ser pobre. Acho que sim. E desde que não se passe fome. E quando ensaiamos todas essas lições, começamos a libertar-nos desses fardos. O amor nunca é um fardo. Não é? O amor, a sério, o amor autêntico, nunca é um fardo, nunca é uma dor. É um ato de libertação, é um ato de afeto, não é? O amor depurado, o amor-luz é sempre uma bênção. Não faz sofrer, não é? Há qualquer coisa ali que não está bem. E diz o Espírito, mas eu sofro. Sofro, não sei porquê. Porque não sei, diz ele. Acho que eu é que sou... Não te acuses. Vamos pensar assim. Já pediste a Jesus que te ajudasse? Não, só choro. Então sugeria que fizéssemos uma prece ligeirinha, afetuosa. Sabem que a prece, de facto, só experimentando é que se vê. Nestas situações, que são situações muito controladas, tem um impacto sentida, não é uma ladainha, não é? É sentida com muito carinho, com muito afeto. Nós, o que estamos a sentir quando se fala com estas entidades, está-se a sentir que com o máximo de afeto que nós conseguimos falar, com que conseguimos falar para alguém. É como se fosse nosso irmão, nossa mãe, nosso pai. A gente põe tudo no máximo, não é? E eles ainda dão uma ajuda, porque não estamos sozinhos a ajudar, não é? E então, durante a prece, a gente ainda intensifica mais. Eles que estão metidos naquele círculo vicioso de ideias, que não os ajuda a abrir as percepções sequer, acabam por sair desse charco vibratório e começam a criar mais condições de ser ajudados. Portanto, começam a deixar de se autossugestionar naquele círculo, não é? E tem, de facto, efeitos fantásticos, mesmo a nível de sensações de dor, etc. E então, lá fizemos a prece, 1 minuto, não é isso? E então depois ficámos à espera. E o Espírito disse, eu só queria dizer uma coisa. Sou sabedor do que já me aconteceu. Morri. Neste caso não foi ele que morreu, não é, Jorge? Foi o corpo físico que morreu, mas morri, diz ele. Sei de estar morto, fala connosco, não é? Morreu, mas estava a falar connosco. Sei disso tudo. Só que devido ao amor que sinto por ela, os guias, sei lá, como hei de chamar, os amigos espirituais, aconselharam-me a deixá-la ficar, porque estava a perturbá-la. E não sei o quê, mas eu vi tanta traição. Esqueceu-me completamente e eu tanto amor que lhe dediquei. Queria recibo, devia ter as faturas guardadas. A gente quando ama solta, não é? Não fica a guardar o livro de recibos no bolso, não é? A ama desprende, soltou. A gente dá uma coisa, oferece a alguém, não vai perguntar o que é que lhe fizeram. Foi. Ou então não deu nada, estava com o fio à espera de puxar o que deu. Não pode, não é? Vi tanta traição, esqueceu-me completamente, tanto amor que lhe dediquei, e agora vejo aquelas cenas com outro, fico desesperado. Ele só está a olhar porque quer, não é? Claro. Bem, ficas perturbado, claro, é compreensível. E então diz o Espírito, como é possível em tão pouco tempo ter-me esquecido? Este tão pouco tempo é só para ele, porque ele pode ter estado inconsciente há anos sem dar por ela, não é? Ter-me esquecido e arranjar outro. E vejo aquelas cenas todas que eu fico, não quero voltar lá mais, não queria. E não voltas, vai daqui, vai dacolá. Lembras-te da tua mãe, vamos tirá-lo para outro sítio, para outro tipo de amor. É engraçado, é impressionante. Na tipologia, na escala espírita, não é? Estiveram no curso básico a estudá-la também. Os vários tipos de espíritos que se manifestam deste teor, mesmo os que são das organizações das trevas, das mafias no plano espiritual, muito escuros por dentro e por fora, como eles às vezes dizem quando conversamos com eles, para os ajudar. Até esses, quando têm alguma memória assim difusa de um afeto, quando nós falamos entre filhos, pais, irmãos, por aí fora, cai na mãe. O amor de mãe, de facto, é uma coisa de outro mundo.
é um trampolim afetivo fabuloso, fantástico, é impressionante. E alguns, de facto, são as mães que eles acabam por ver no final e que os levam, e é uma cena muito emocionante no bom sentido. E então estávamos a tentar tirá-lo daquela forma de amor tão egoísta, tão limitado, para um amor sublime, não é? Para um amor mais aberto, mais feliz, mais altruísta, não é? E então estávamos a puxá-lo para lá. E vai daí, os filhos nunca amarão tanto as mães como elas os amam. Vai daí, da lá, cuidou de ti desde pequenino, já viste noites indormidas, a embalar-te, a adivinhar se tinhas algum desassossego no estômago, se tinhas alguma dor de cabeça, o que é que se passava. Já viste quanto amor, quanta dedicação, nós nunca lhes seremos suficientemente gratos. Vai daí, vai puxar-lhe a mente para outro mundo, não é? E aí a prece só foi depois, afinal, já não me lembrava deste caso. Já foi depois. Isto foi há menos de um ano. E então, diz o Espírito, eles disseram-me que vinha aqui falar com pessoas que me ajudavam. E, na verdade, estou a sentir-me ajudado. Claro, e à medida que formos falando, melhor te vais sentir, não é? A gente tem que sugestionar, pô-los a andar, não é? Para cima. E é mesmo, é o que funciona. E diz o Espírito, eu tenho que me afastar, tomou uma resolução. Ele sabia que tinha que se afastar, para que andava ali a sofrer sem necessidade nenhuma, não é? Só que não conseguia emocionalmente dar a volta, não é? Desligar-se. E vais conseguir fazer isso, sabes como? Diz o Espírito, só estando calmo, com a cabeça limpa. Estás mais calmo porque estás a ser ajudado pelos benfeitores espirituais que ainda não viste. Olha em torno de nós e diz o que vês. Então começa a observar. Já viste como são gentis? É uma realidade. Eles disseram que eu ia sair daqui bastante melhor. Tenho de me afastar daquelas e depois vai buscar o livro de faturas. Coloquem-se no meu lugar. Não é? Ele não queria deixar o charco de maneira nenhuma. Aquilo era uma coisa. Não deves olhar para trás. Assim sentes-te atraído. Olha em frente. Onde te aguarda uma vida muito mais feliz. Há uma frase do Evangelho que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Mas é o amor com sinal positivo, o amor universal. Quando temos um amor desprendido, conseguimos libertar-nos dos nossos maiores pesos. Por aí fora, não é? Então ele diz, já mais animado, com a resolução mais visualizada, diz ele, quero descobrir o que há aí, fechei-me completamente na minha casa, no meu lar, já me foi explicado. Imagino quantas vezes. Tenho de me afastar. Estou a sentir-me muito bem, já consigo raciocinar. De facto é assim, quando uma pessoa está num turbilhão sentimental assim louco, como ele estaria, não é? Nem consegue racionalizar o que deve fazer, não é? Estou a sentir-me muito bem, já consigo raciocinar, diz ele. Agora já estou mais preparado para poder seguir com esses companheiros que me trouxeram aqui, que disseram que ia sair mais capacitado para me reencaminhar. Só tenho a agradecer e tal. Segue com esses amigos. E pronto, e lá foi ele para a recuperação dele. Diz o Espírito, eles estão a dizer que para os acompanhar, pois estavam ali, anda daí, a seguir têm outros para ser ajudados. Quero agradecer-vos imenso este auxílio. Eles prometeram-me que ia sair daqui muito melhor, e estou. Estou com a minha cabeça mais lúcida e sinto uma atração forte para seguir adiante, para mudar de vida, não é? Portanto, é engraçado nós percebermos que compreende-se que a casa acabou, não é? Já não nos serve para nada, que o carro também não podemos pagar gasolina, não é? Portanto não serve para nada, nem podemos conduzir, mas às vezes achamos que os filhos são nossos, que a mulher é nossa, ou o marido, depende, não é? Mas não é todo o quadro que nós temos, é uma passagem, é uma viagem com prazo anunciado, não é? O que nos interessa nesta fase é desempenharmos o nosso papel de forma o mais enriquecedora possível, em termos de afeto e de sabedoria, não é? Há uma mensagem curtinha atribuída a Pascal, que foi psicografada em Genebra, em 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que nos fala da verdadeira propriedade e que tem frases muito interessantes e muito elucidativas sobre este assunto. Então, o Espírito diz que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do mundo material. O que é que nós levamos? O coração? Bom,
fica com o corpo físico, não é? O cabelo já foi, já não posso levar de maneira nenhuma. E também não vou comprar nenhuma carpete, por isso também não vou por aí. Pronto. Portanto, o que é que nós podemos levar quando partimos? Nem os sapatos, não é? Levamos é a evolução e as obras que fez perante o que temos dentro de nós. O nosso mundo mental, o nosso mundo afetivo, aquilo que nós somos na nossa personalidade, no nosso espírito, já que não temos espírito, não é? Em nós próprios. O que é uma forma muito sintética de referir o que acontece de facto, não é? E diz também o que é interessante, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, não é? Rico em quê? Não é rico em bens, é rico em bens espirituais, mas depende dele entrar nesta vida material e utilizar as circunstâncias para aprender mais, para ser melhor pessoa, não é? Para servir mais os outros, do que o que conseguia fazer quando chegar. É para isso que nós andamos aqui, não é? E tem também esta figura que é muito interessante. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Senão anda com carga às costas para nada, não é? Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo em relação à vida futura, não é? Faz sentido, é uma figura muito interessante. Que nós temos que viajar para um outro continente, ou o que seja, não é? A gente, se for para um país tropical, sabe que não precisa levar um sobretudo, não é? Para que é que vai levar um sobretudo? Paga a taxa no avião excesso de peso, se calhar, faça outra bagagem, não faz sentido. Quando nós vamos nesta viagem de saber que aportamos no plano espiritual, também é bom que levemos os bons sentimentos que conseguirmos viver no dia-a-dia, não é? Porque se não os vivemos no dia-a-dia, não há nenhum botão XPTO que a gente carregue e de repente eles aparecem-nos, não é? É um bocado uma energia residual que nós temos que manter, alimentar no dia-a-dia. Aproveitar todos os pretextos para ter bons sentimentos, para nos enternecermos, não é? E às vezes isso acontece até com coisas que não estamos nada à espera. Eu lembro-me que há umas semanas, por exemplo, até ia a conduzir no Porto, e vi uma senhora a atravessar a passadeira, estava parada no semáforo, ela estava a passar, olhei para aqueles olhos assim, tipo uma pintura impressionista, e não sei porquê, nunca percebi porque é que pensei isso, é como se aquele olhar, assim fugaz, instantâneo, como um flash de fotografia, me tivesse enternecido no sentido de quais seriam as preocupações daquela pessoa, a sua circunstância evolutiva, as suas preocupações, o seu espírito de serviço, digamos assim, um bocado a andar nessa área é difícil explicar, mas o facto é que eu me enterneci com aquela situação, passou, mas ficou a memória. A memória é que interessa, que é uma memória construtiva, positiva, que dá para juntar a outras, e a gente, quando vai a conduzir, a fazer coisas automáticas, pode ir iluminando cá dentro. Os bons sentimentos, parece pueril e parece, assim, muito teórico, mas os bons sentimentos têm uma potencialidade fantástica para nos sentirmos bem enquanto andamos aqui, sermos felizes dentro do que nos é possível, e no plano espiritual soma-se a capacidade de ter visão a planos mais elevados e percepções mais amplas, inclusivamente perante quem nos está lá para dar as boas-vindas. Se nos fecharmos em maus sentimentos, nem vemos quem nos vem dar as boas-vindas. Não temos recursos. Então, o apego, não é, às pessoas, aos bens materiais, etc., como eles falam, acaba por agrilhoar a pessoa a sensações, a estados de espírito muito materializados, não é? Como foi o caso da Ciumeira, não é, que nós vimos. As casas assombradas às vezes não são só fama, são mesmo assombradas. Há um amigo nosso numa associação lá para a região centro, em São João de Ver, que me contou há uns anos uma história muito engraçada, eu acho que nunca contei aqui. Então, sabem que há espíritos ignorantes, espíritos mais esclarecidos, a escala espírita define bem a diferente evolução dos espíritos desencarnados. E há alguns que, apesar de estarem desencarnados, não pensam de maneira diferente que a pessoa mais materialista que encontrarmos na rua. Continuam ainda nessa fase até quererem mudar, não é?
Então ele conta que uma vez foi lá ao centro um senhor, assim, do meio rural, interior, e disse que tinha herdado uma casa. Acho que foi mais ou menos assim a história, herdou uma casa. E havia lá uns ruídos, uns objetos que caíam sozinhos e não sei o que mais, e aquilo achava que a casa estava assombrada. Então não tem mais, vai ao centro espírita qualquer, pega na caçadeira, vai lá e diz: ou desapareces daqui para fora, ou mando-te já 2 ou 3 tiros, não sei o que mais, e o espírito deve-se ter assustado e andou dali para fora. Acho que a casa deixou de ficar assombrada. Portanto, há muitas formas de partir um ovo, digamos assim. Pronto. Lá está. Então o que é que está em causa nestas coisas, não é? No apego. Nós habituámos-nos desde crianças a receber alimento, proteção dos pais, da família, não é? Atenção, afeto, ajuda na resolução dos problemas. E a dada altura, se não ficarmos atentos, achamos que somos beneficiários eternos e não temos que retribuir de maneira nenhuma. É evidente que esta questão de receber e de dar é uma dicotomia, são coisas bastante diferentes, não é? O que nós podemos, de alguma forma, dizer, num certo ângulo, é que quem tem o hábito de dar, acaba, mesmo que não seja rico, acaba por ser uma pessoa mais rica interiormente. Porque não fica à espera de estar sempre a receber dos outros. Ah, fulano de tal não gosta de mim, não é? Ou fulana de tal não gosta de mim. Não gosta, problema dela, não é? Não é meu. Não preciso ficar triste com isso. Não acham? Se eu tiver alguma autoestima, não é ser narcisista, é diferente. Autoestima, eu sou o que em consciência acho que devo ser e estou disponível para ajudar os outros dentro das minhas grandes limitações. Mas pronto, se eu sinto alegria em ajudar os outros, eu vou-me enriquecendo nesse processo, não é? Interiormente. Aquela malta que está sempre à espera de receber, certamente na vossa experiência de vida, já se lembram de alguém que, pelo menos em determinados episódios, só se chegava junto de alguém para ver se conseguia sacar alguma coisa. Há malta calculista. Há malta que é mesmo calculista. São da pesada, não é? Pronto, é problema deles. Eles não vão ser sempre assim, certo? E é bom é que nós também não sejamos. Isso aí é que é pior, que é problema nosso, não é? Então, é muito mais interessante nos processos da vida, como nos ensinam os amigos espirituais, em qualquer sistema, em qualquer relação, é muito mais gratificante aprender a dar do que estar à espera de receber, não é? Isto é a lei da natureza, até percebermos. Então, se fizermos aqui assim um gráfico, deixa-me usar aqui este ponteiro. Funciona bem, já o testei. Temos aqui um 0, não é? Uma coordenada que vai para ali, que é a coordenada do receber, e a coordenada do dar. Se tivermos aqui o 0, temos aqui 500, não é? Aqui 1000. Nós, na nossa evolução, estão a ver, fazemos este percurso. A gente de início recebe, cada vez vai aprendendo a não precisar de receber tanto, a ter um interior suficientemente rico, e a dada altura começa a sentir uma alegria interior enorme em sempre que tem oportunidade para ajudar, para contribuir de alguma forma. É claro que nós, em média, ainda estamos muito nesta fase, não é? Ainda estamos aqui a aprender que podemos ser muito mais felizes se dermos mais vezes do que se recebermos mais vezes, não é? Até um bocado como as crianças no Natal, que fazem aquelas listas tipo papel higiênico dos presentes, de rolo, que não sei como é que eles conseguem escrever tanto com aquelas mãos. Pronto, coitadinhos pequeninos. Aí do gráfico tábil corresponde a 1000 anos? Não tem a ver com anos, são só é uma quantidade abstrata. Não fiz pesquisa. Isto é uma construção teórica. Pronto, e nestas interações que temos é isto que acontece. Então, nós, à medida que crescemos, deixamos de ser crianças, percebemos que as pessoas não vão andar a estourar todo o dinheiro que têm presentes no Natal, não é? E a dada altura a gente acha que até já nem precisa, às vezes até prefere nem receber, porque senão depois vai sentir culpa se não der. Mas pronto, são problemas que nós vamos resolvendo com o tempo. Mas é um bocado assim, nós estamos numa infância espiritual e vamos andando, não é? Para níveis etários mais desenvolvidos. É um bocado como aquelas circunstâncias. Eu uma vez estava na redação de uma revista em que trabalhei, lá no Porto, de grande tiragem, há 20 anos, e lembro perfeitamente do fulano que passava os textos dos colaboradores, que na altura era assim, se passar lá
com autorização a alguém de uma associação dessas de, acho que era de combate contra o cancro ou isso. E então o senhor andava a angariar sócios e tal, e chega aí, o senhor não quer ser sócio? E quais são as regalias que eu vou ter? Tenho prioridade nas filas do hospital, não sei o que. Não tinha regalias nenhumas, era mesmo contribuir para ajudar. Mas pronto. Ou seja, a gente dá-se receber. É um bocado uma atitude calculista. E é um bocado aquela coisa de também estarmos sempre à espera de amar para sermos amados. Se tu não gostas de mim, não gosto de ti, como na escola, os miúdos, não é? Não gostas de mim, já não gosto de ti. Um bocado assim. Não. Nós ou gostamos das pessoas ou não gostamos, não é? E é muito mais... Quando nós gostamos de alguém, o beneficiado não é a pessoa de quem gostamos. É o sentimento que nós temos por estarmos nessa sintonia espiritual, não é? É uma experiência que todos temos. E esta frase é daquelas coisas que vão correndo na internet e que fazem sentido, não é? O verdadeiro caráter de alguém mede-se pelo que dá àqueles que nada lhe podem dar em troca, não é? É a isenção do calculismo. Nós conseguimos ser genuinamente altruístas, como naquela passagem em que Jesus, no Evangelho, fala de que a mão esquerda não saiba o que a direita dá, não é? Fazer o bem desinteressadamente. Há muitos anos eu li um daqueles papeizinhos de mensagens muito curtas, psicografadas de Emmanuel, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, e eu já não sei reproduzir literalmente essa frase, mas na altura aquilo estava tão rico, tão bem escrito, que eu não me esqueci da ideia. E a ideia que o Emmanuel passava era que, no fundo, nós acabamos por perceber mais tarde, quando desencarnamos, que só ficamos com as coisas, entre aspas, que demos. Nós só ficamos, só retemos aquilo que damos. É a ideia que ele passava. É uma forma brilhante, fantástica, sucinta, cristalina de definir o que acontece nas leis que regulam a natureza humana. Não é? Nós, de facto, só ficamos, quando partimos, percebemos que só ficamos com aquilo que demos, não com aquilo que retivemos, não é? O que é fantástico. Então, para caminharmos para a parte final desta apresentação, nós temos, o Espiritismo ensina-nos que nós temos usufruto, temos a titularidade perante a lei, não é? Aqui na Terra, mas nós só temos usufruto, porque não vamos ter estas coisas para sempre, não é? E o facto de ter essa noção de que não temos que estar apegados a bens ou pessoas, dá-nos uma atitude interior de alguma liberdade, não é? Nós conseguimos ter uma autoestima suficiente em que percebemos que nós não temos que ser felizes se tivermos uma moldura de gente a cercar-nos. Conseguimos ser autónomos e vencer essas circunstâncias, não é? E, de facto, o que é o amor? É muito difícil também de ser definido, não é? É uma energia, é um sentimento, é qualquer coisa. Mas é algo que está nas relações de todos nós, não é? E é algo que não existe para ser escrito num papel, num quadro, não é? Ou numa fotografia. É algo para ser vivido no nosso dia-a-dia, na medida das nossas possibilidades, com aquela noção do amor de que Jesus nos fala, não é? Que é aquele amor que não pede nada em troca e que está ao nosso alcance, não é? Então, para concluirmos, nós vemos que acabamos por ser psiquismos, seres espirituais, não é? Que atravessam múltiplas experiências em vários patamares vibratórios, mundo espiritual, mundo material, aprendendo aqui e ali, mobilizando energias, fluidos, o que seja, à sua maneira, de forma inconsciente até, vindo à dimensão material, reencarnando como se estivéssemos a usufruir como estudante de uma bolsa de estudo, e é interessante nós termos noção que não andamos aqui propriamente a vagar, não é? À sorte. Andamos aqui com finalidades que na altura até podemos nem perceber, mas são os contextos que foram examinados antes de virmos e que nos são necessários para trabalharmos determinadas áreas do nosso psiquismo, não é? Foi tudo estudado, não estamos aqui por acaso. E que se dermos a volta às situações pelo seu lado construtivo, pelo seu lado positivo, podemos melhorar, ter uma qualidade de vida interior que nos vai deixar francamente surpreendidos. Era esta a mensagem que trazíamos hoje
para partilhar com esta distinta Assembleia, encarnada e desencarnada, e mais não dizemos para não abusar da vossa paciência. Dizemos a seguir, se eles fizerem perguntas.